Um bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje mais uma manhã de domingo, onde iremos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Então vamos orar, vamos apresentar ao Senhor esse momento e que possamos sair daqui com mais uma porção da vontade de Deus para nossas vidas. Ó Senhor, é isso que desejamos, Pai, que nesse fragmento da Tua palavra que agora vamos estudar, possamos, Senhor, crescer em Te conhecer e em fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que Tu queres nos falar, Senhor. Que aqui possamos, Senhor, absorver aquilo que Tu desejas para o nosso coração. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bíblia na mão, todos aí apostos. Vamos continuar o capítulo 7 a partir do 14. Tá bom? Hoje as salas da escola bíblica estão compartilhando o capítulo 7 a partir do 14. E nós vamos até o verso 36. Tá bem, irmãos? É uma passagem bíblica aparentemente grande, mas que é muito objetiva, né? E muito rica para nós, povo de Deus. Então, a partir do 14 diz assim: Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que quereis matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma só obra, e todos vós vos admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porém eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E
E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Uma pergunta. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. Então os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. Até aqui, irmãos, nós vamos refletir um pouco sobre essa passagem bíblica. Onde Jesus estava nesse momento? Jesus estava no templo durante a festa dos tabernáculos. O templo era o local central da festa. Então Jesus estava justamente no local mais, acredito eu, mais cheio de pessoas, né? Mais visitado. Era o local onde se concentrava o maior número de pessoas. E o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava ensinando. O ensino, que quer dizer doutrina, né? Doutrina é a mesma coisa que ensino. E Jesus estava ensinando coisas que muitos ali se maravilhavam, né? Porque Jesus, acredito que Jesus tinha um poder, né, de oratória, de fala, de atenção, esse poder de ter a atenção das pessoas ali. Então acredito que muitos se maravilhavam do ensino porque eles nunca tinham ouvido falar daquela forma como Jesus falava. E muitos realmente se maravilhavam dos seus ensinamentos. Até que houve essa murmuração. Pessoas murmurando de que como ele sabia essas coisas, né? Por que ele está falando dessa maneira? Então muitos ali estavam, muitos judeus, mas líderes judeus, principais lideranças ali, que estavam ali, eles admiravam-se, né? Porque Jesus estava dizendo que foi enviado de Deus. E muitos não creram. E logo em seguida, né, irmãos, Jesus fala diretamente sobre isso, né, dizendo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E Jesus cala a boca, né, daqueles judeus, porque ele disse: ora, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O que era que Jesus estava dizendo aí? Vocês precisam conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, para saber se o que eu estou falando é de Deus ou é coisa minha, de mim mesmo. E acredito, irmãos, que Jesus estava falando ali, né? Eles possivelmente nunca tinham ouvido falar aquilo, mas o que Jesus falava era a palavra de Deus. Eram as promessas de Deus que estavam sendo cumpridas ali.
que o Messias havia chegado, que desde Moisés, desde os patriarcas, antes de Moisés, né? E até aquele momento, Jesus estava sendo o cumprimento da palavra. Então as pessoas se maravilhavam dos ensinos de Jesus. Ao tempo que os principais líderes judeus, eles questionavam e não criam, né? E aí Jesus diz assim: por que é então que vocês não estão crendo em mim? Por que vocês não estão crendo nesse meu ensino? Porque se vocês crerem ou conhecerem a Deus, vocês vão saber se o que eu estou falando é de Deus ou não. E aí a gente já tira uma conclusão, irmãos, que para discernirmos se algo é de Deus ou não, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer seus atributos, conhecer sua vontade. Como eu vou discernir um discurso, um ensino, se ele não é, se eu não conheço a Deus? E se não for da parte de Deus, se for um engano, como eu vou saber discernir? Fica fácil se eu tenho conhecimento da palavra. Então é isso que nós estamos aqui estudando nessa manhã. E a primeira conclusão é: preciso conhecer ao Senhor, preciso conhecer o meu Deus, o meu Pai. Eu preciso saber qual a vontade dele, como ele age no meio do seu povo, o que ele diz na sua palavra, né? E aí Jesus continua: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há injustiça nele. Então, irmãos, Jesus estava falando a verdade. Jesus estava falando a palavra de Deus. E não há injustiça, não há engano no ensino de Jesus. Assim mesmo, quando falamos de Cristo, quando falamos a palavra de Deus, quando temos conhecimento, nós não nos enganamos, e não enganamos a ninguém, né? Porque falamos o que está na palavra. E o próprio Jesus foi um exemplo fantástico para nós, de que se eu falar algo que não seja da parte de Deus, eu estarei enganando a mim mesmo, né? E enganando a muitos. E o pior, se usar o nome de Deus. Então, precisamos realmente levar com muita seriedade esse compromisso de levar a pura e genuína palavra de Deus. E aí, nessa situação em que Jesus se encontra, né, ali com os principais líderes judeus, toda essa cena, né, tudo que acontece ali, a gente tira muitos ensinos. Jesus nos dá um exemplo de como nós devemos agir, né? Jesus diz assim, Jesus já sabia, né, continuando aqui, Jesus sabia o que passava no íntimo. Jesus tinha esse poder de onisciência, né? E ele dizia: vocês querem matar-me, né? Nenhum de vós observa a lei, e vocês querem matar-me. Ora, Jesus estava ali no templo falando a palavra, a pura palavra. E por conta dessa palavra, muitos ali desejavam a morte de Jesus. Mas se Jesus estivesse falando da própria glória dos homens, da glória de Moisés, enaltecendo a Moisés, enaltecendo a si mesmo, né? Será que eles iriam reagir dessa forma? Mas Jesus com certeza confrontava o sistema religioso da época e todo o seu engano. Então, por isso que Jesus era odiado por esses principais judeus. E uma outra reflexão que nós podemos também refletir é sobre a questão do sábado, sobre a questão da circuncisão, que ele fala aí nos próximos versos, né, do 22 ao 25, que diz:
Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. E se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então, o que era que estava acontecendo? Eles estavam questionando Jesus, porque Jesus curou aquele paralítico lá do poço de Betesda que nós estudamos no capítulo 5. Não é? Ele havia feito aquele milagre com aquele homem diante de todos aqueles enfermos. Não foi isso que nós estudamos? Se eu não me engano, foi até comigo essa aula, irmãos, que Jesus trouxe, né, esse exemplo. Ó, vocês viram ali que era o sábado e um homem foi curado. E Jesus, na sua inteligência, né, que os judeus eles se maravilhavam não só do milagre de Jesus, mas da inteligência de Jesus. E então Jesus traz esse exemplo, né, que deu, olha, eu curei, eu purifiquei, eu tratei um homem por inteiro. Ele era paralítico, mas vocês me questionaram. No entanto, para que a lei de Moisés não seja quebrada, vocês fazem circuncisão de um menino quando o 8º dia cai no sábado. Então vocês não querem saber se é sábado, mas vocês mantêm a lei da circuncisão. Então, Jesus ali estava quebrando, né? Estava quebrando todas as barreiras, todo tirando a venda dos olhos. Jesus realmente era a luz que trazia o conhecimento verdadeiro de Deus, da palavra, trazendo realmente luz para a vontade e o desejo de Deus para a vida daquelas pessoas. Né? Então, como Deus ali estava se manifestando através de Jesus, ensinando de fato a sua palavra, que havia muito equívoco, né, irmãos? Então, por isso que no verso, quando Jesus fala, no verso 17, se você quer saber se o que eu falo é da parte de Deus, então vocês precisam conhecer o Senhor. Então eles viam, eles traziam esse hábito de ver para o que estava na aparência, né? Como aqui o verso 24, vocês julgam segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, mais um ensino que Jesus nos traz, que nós não devemos olhar o exterior do ser humano, não é, irmãos? E isso aí toca muito na gente, né? Porque somos assim. É desse jeito que a gente vive. A gente vê o exterior, nós não nos esforçamos, nós não tentamos olhar o interior. Às vezes chega uma pessoa, né, você vê assim, uma pessoa que prega muito bem, né, que fala muito bem, você vê a aparência, aquela pessoa tem condições, é uma pessoa bem vestida, bem aparente, mas procure saber, de fato, a essência daquela pessoa, como aquela pessoa é, se é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa coerente, se é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Às vezes alguém fala, vem de uma... não fala muito bem o português, ou tem um jeito assim que talvez não seja o jeito que você se agrada. Mas veja o que a pessoa está falando, veja como a pessoa vive, como é o tratamento dela com você, com os outros. E, irmãos, isso aí não é só para a gente, esse verso aqui, o verso 24, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, não é para a gente achar que, eita, eu devo julgar segundo a reta justiça. Não, julgar o outro, não. Julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo.
Não fique assim julgando, tentando apontar, mas não esqueça de também se olhar para dentro de você. Não olhe só para o seu exterior, mas olhe para dentro de você. E que nós procuremos trabalhar o nosso interior, porque é do interior que o Senhor Deus se agrada. É esse interior sendo trabalhado que nós vamos transbordar para fora. Nós vamos externar o que o nosso interior está cheio. Não é, irmãos? Então Deus só tem o que nos abençoar. Porque quando nós falamos e trabalhamos o nosso interior, nós trabalhamos para a glória de Deus, e a glória de Deus será manifesta no nosso exterior. Amém, irmãos? Então, o que mais que a gente pode ver aqui? Então, o ensino de Jesus. Muitos ali questionavam o ensino de Jesus. E será que hoje as pessoas não questionam? Né? Muitos questionam, porque se não fosse assim, Jesus teria muito mais seguidores aqui nessa terra. Mas as pessoas questionam o seu ensino porque se sentem confrontadas, né, na sua vida, no seu modo de viver, no que quer, nas suas vontades, se sentem confrontadas. Então, hoje, muitos questionam, não é, as palavras de Jesus. Mas como é, irmãos, que nós vamos entender que o ensino de Jesus é verdadeiro? É da parte de Deus. Como a gente vai, na verdade, distinguir o ensino verdadeiro do ensino falso? Então, temos algumas conclusões aqui dessa leitura que nós realizamos, né? Primeiro, sabemos que o verdadeiro ensino é aquele que vem de Deus. Amém? É o que vem de Deus. Se não vem do Senhor, nem venhamos a querer isso, né? Que possamos querer apenas o que vem de Deus para nós. O verdadeiro ensino, ele faz a vontade de Deus. Não é isso, irmãos? Porque o que é que a gente já aprendeu? Que para saber se o ensino é de Deus, a gente precisa conhecer o Senhor para discernir se esse ensino é dele ou não. Não é isso? Então, o verdadeiro ensino vem de Deus. O verdadeiro ensino, ele faz a vontade de Deus, porque o falso é o que eu acho. É o que eu estou dizendo de mim mesmo. Não é? Ah, não, mas porque eu acho assim, né? Isso é um verdadeiro ensino? Se eu for falar que eu acho que Jesus falou que a gente deve julgar segundo a aparência, né? E a reta justiça também, eu acho. Isso é um ensino verdadeiro? Não, não é um ensino verdadeiro. É um ensino duvidoso. Mas se eu digo com base na palavra que Jesus afirma que devemos julgar segundo a reta justiça, não olhando para a aparência, mas sim o interior, então eu estou baseada na palavra. Então, essa palavra, ela está sendo cumprida. A vontade de Deus está sendo feita. Então, é o verdadeiro ensino. Não é? Porque o falso é o que eu acho, é o que eu penso. O verdadeiro ensino busca a glória dos homens? Não. O verdadeiro ensino busca a glória de Deus. Se nós estivermos diante de alguém que está ensinando a palavra, mas se gloriando, não porque eu faço assim, sou muito bem, sou muito bom nisso que eu faço, não porque eu sou muito bom na oração, irmãos. Olha, eu sou exemplar. Eu sou assim, irmãos. Então, gente, o verdadeiro ensino busca a glória de Deus. Quando
os nossos pastores pregam, como é que eles fazem? Que eu diminua, que eu desapareça, mas que Cristo seja glorificado, né? Que as glórias e honras sejam dadas ao Senhor. E o verdadeiro ensino julga frutos de justiça, fruto da reta justiça. Então, o verdadeiro ensino, ele julga segundo os frutos, tá, irmãos? E aí já tivemos mensagens, né, no púlpito de nossa igreja sobre a questão de julgar, que devemos sim julgar nesse sentido, né, como Jesus nos ensina, segundo a reta justiça. Não julgar segundo a aparência, não julgar pela minha vontade, pelo que eu penso, pelo que eu acho que deveria ser. Mas eu conheço a Deus. Eu conheço ao Senhor, o meu Pai. Eu conheço. Então, aquele ensino que eu estou recebendo, que está sendo ministrado, ele vem da parte de Deus. Então, irmãos, que possamos, na manhã de hoje, mais uma vez, termos a consciência, né, a lembrança de que é necessário conhecermos ao Senhor. Que também, irmãos, sejamos impactados pelo ensino de que não devemos julgar pela aparência, mas pelos frutos. Irmãos, e que o Senhor Jesus, ele sim, trouxe o ensino verdadeiro da parte de Deus, né? E que possamos ser agentes dessa palavra, primar pelo verdadeiro ensino que seja ministrado para a edificação, para a exortação e para ensino em amor e dedicação e justiça. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor Deus possa, mais uma vez, aplicar a porção da sua palavra em nossos corações. Muito obrigada pela atenção de todos. Gostaríamos de orar, apresentando a sua vida, a minha vida, a vida da nossa igreja, né, nesses momentos, né, que teremos daqui para frente, para que o Senhor Deus sempre nos ilumine com a sua palavra. Ó Senhor, muito obrigada, Deus, que verdadeiramente sejamos impactados, possamos crescer, Senhor, e ser edificados na tua palavra. Senhor, que possamos ter discernimento para distinguir o que vem de ti, Senhor, e o que não procede de ti. Que possamos, ó Deus, ser fiéis à tua palavra, Senhor, e não abandonar os teus ensinos, porque eles são, sim, frutos do que tu tens, Senhor, para cada um de nós. É fruto, Senhor, daquilo que tu vieste ao mundo e ensinaste, Senhor, para que hoje possamos estar alertas e firmes, cada vez mais perseverantes, Senhor, na tua palavra. Muito obrigada por tudo, ser com cada irmão, Senhor, que dedicou um tempo para assistir esse vídeo. Que cada um de nós sejamos edificados para a tua honra e para a tua glória. E assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um ótimo domingo a todos. Fiquem na santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus.